hegemônica estabelecida na grande imprensa era muito clara, eu lembro disso. É ruim para o Brasil ingressar na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, em detrimento do seu status na OMC, Organização Mundial do Comércio. Eu me posicionei na contramão disso desde o primeiro comentário em 20 de março, e está à disposição do ouvinte da PAN, né, no vídeo do YouTube, cujo título é "O saldo da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Caio e Edgar protagonizam debate". Nessa discussão, eu trouxe falas de acadêmicos, de diplomatas e líderes da indústria avalizando o resultado positivo da visita. Eu separei uma aspas aqui para repetir ao ouvinte do professor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi incisivo. Foi o maior pacote de concessões já dado por um presidente americano a um colega brasileiro nos últimos 30 anos de democracia. E à época eu também elenquei aí uma série de medidas e acordos bilaterais firmados entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. E sobre o apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE, eu disse, essa é a maior vitória. Naturalmente, qualquer coisa, e aqui eu não falo como comentarista, eu falo como cidadão mesmo, qualquer coisa que vá na contramão disso vai me decepcionar, certo? E ontem houve muito ruído sobre essa pauta, né? A percepção fomentada pela imprensa, num primeiro momento, era de que os Estados Unidos havia retirado seu apoio ao Brasil. E mais, né? A imprensa que antes era crítica ao ingresso do Brasil na OCDE, agora criticava o oposto, o não ingresso. Né? É justamente por isso que a gente fala e a gente faz essa autocrítica aqui, essa análise, na verdade, né? Uma em cada 5 pessoas não confia na imprensa no Brasil. A crítica, ela não pode ser uma finalidade em si mesma, ela tem que ser feita com responsabilidade, especialmente com coerência. E nesse caso é pior ainda, porque em nenhum momento os Estados Unidos retiraram seu apoio ao ingresso do Brasil na OCDE. Como eu disse, houve a declaração do presidente Trump nesse sentido em 19 de março. Depois, em maio, né, a OCDE declarou que a Argentina e a Romênia iniciariam seu plano de adesão no segundo semestre, portanto, antes do Brasil. Depois, teve uma nova declaração pró-Brasil na OCDE durante o encontro do chanceler brasileiro com o secretário americano Mike Pompeo. Isso foi, se não me engano, em 16 de setembro. E ontem a gente tem mais uma declaração por nota oficial do Departamento de Estado americano, reiterando esse compromisso de apoio ao Brasil na OCDE. Então, mais uma vez, uma polêmica sobre fato antigo, artificialmente inflada e pior, nesse caso, dá uma volatilidade que não é bem-vinda para o mercado brasileiro, um mercado que está aí sujeito ainda a muitas oscilações. Eu queria só destacar por que essa defesa do Brasil na OCDE, né? A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela funciona como um fórum de países desenvolvidos, né? Então, ao estabelecimento de uma série de compromissos, de boas práticas em diversos setores, não só na economia, fala-se muito em economia, mas também em educação, em saúde, em segurança. É como se fosse um selo de qualidade, um certificado perante a comunidade internacional. É questão de credibilidade, assim, em última análise. Vai melhorar a percepção do investidor em relação ao Brasil. Vai facilitar a assinatura de acordos comerciais, vai diminuir o risco da perda de grau de investimento, que é um critério objetivo para que grandes fundos apliquem suas verbas aqui no país. Vai diminuir os custos de captação de empréstimos e também facilita a adequação de normas e regulações a padrões internacionais, né? É tão importante isso que já outros governos, como o governo Temer, deram a seguinte declaração, abre aspas, a adesão à OCDE é sinalização clara ao mercado e à comunidade internacional do compromisso do Brasil com uma economia aberta, previsível, responsável e transparente. Então, eu creio de fato que o saldo vai ser muito positivo e eu vejo com muito maus olhos aí essa celeuma em torno de uma não notícia, de um fato passado, cujo objetivo só pode ser especulação financeira. Otimismo é sempre bom. Me lembro, você trouxe essa nossa discussão a respeito do assunto, OCDE, OMC, e assim, claro, olhar com um olhar otimista para uma possibilidade, só que isso não é uma questão automática, que olha, aderiu, entrou, olha, os Estados Unidos apoia, entra. Há um fórum para decidir se entra, porque elas são baseadas, essa entrada, em
tem alguns protocolos que devem ser seguidos pelas nações. Será que a gente está pronto para isso? Será que a troca ali de uma coisa garantida, que eram alguns benefícios ali destinados a países emergentes, garantidos para os membros do grupo da OMC, como você colocou, valeria a pena? Ou isso foi um afã de discurso já tentando atropelar, porque se houve um discurso do governo, houve um movimento do governo, talvez antecipando ali já no afã de mostrar essas relações com os Estados Unidos, essa relação de troca com as potências desenvolvidas. Quer dizer, no momento ali, eu me lembro que a gente falou sobre isso, me pareceu muito mais um discurso lançado já como se as coisas estivessem já encaminhadas e garantidas, quando na verdade a gente sim estava naquele momento e naquele instante trocando a garantia de pertencer à OMC pela possibilidade de entrar no grupo dos países desenvolvidos, dos países ricos. É uma questão que está aí, né? No noticiário, e ela vem e volta ao noticiário quando os Estados Unidos, numa ordem ali, ou não, o Mike Pompeo falou, aquilo é interpretado na imprensa, as pessoas vão discutir sobre isso, as opiniões vão ser divergentes, mas o assunto está aí. A certeza de que vai ser bom ou não, a gente só pode basear aí numa análise mais otimista ou pessimista. Por enquanto, a coisa está em suspenso. Vamos falar com Trindade, diretamente em Brasília. Zé, você acompanhou tudo isso, a gente não está conseguindo entender muito bem onde está a verdade nisso tudo aí, né? Ou pelo menos o que vai se concretizar desse desejo do Brasil aí ingressar na OCDE, se isso vai se confirmar mesmo, ou se vai ficar só naquela promessa ali, porque a gente sabe que nos discursos ali, nas retóricas internacionais, há interesses. Eu me lembro que ver ontem, por exemplo, nos argumentos das pessoas nas mídias sociais, a questão da base de Alcântara, quer dizer, então é uma barganha que está rolando ali, mas isso, a subserviência aos Estados Unidos vai valer a pena? Vai servir para convencer e, de fato, os Estados Unidos darem como contrapartida também garantias para a gente de desenvolvimento tecnológico? Tudo isso entra em questão, né, Zé? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, é inegável, há uma decepção diante desta nova fila apresentada para entrar nesse grupo seleto, né? Esse debate inicial que o Caio falou já está superado mesmo, mas houve. É aquela história, é melhor o Brasil ficar grande entre os pequenos do que entrar num grupo grande sendo o menor deles. Havia esse debate sim, hoje não. Todos já admitem que é melhor mesmo o Brasil pensar grande e entrar na OCDE. Pois bem, além disso, tem essa disputa tradicional e a preferência de parceiro aqui na região, no Cone Sul, para a Argentina, sempre houve. E isso é antigo, né, dos americanos com a Argentina. E essa relação com o presidente Donald Trump, do presidente Jair Bolsonaro com ele, parece mais uma relação pessoal e de governos do que exatamente de Estado. Esse é o ponto mais discutido nas últimas horas aqui em Brasília. A diferença do que é uma relação de Estado e uma relação pessoal e de governo. Esses dois últimos aí são mais instantâneos, são mais rápidos, porém a relação de negócios e de tradição, ela pesa muito na política externa. Agora, é evidente que o presidente Donald Trump mandou mensagem ao Brasil dizendo que continua apoiando o ingresso do país do grupo, mas que existem ali regras a serem adotadas. Primeiro é isso mesmo, ambiente de negócio, citou a educação e principalmente habilidades. Os brasileiros, os jovens brasileiros, não estão sendo educados e habilitados para as novas tecnologias, por exemplo. A indústria hoje exige tecnologia. É evidente que o desemprego no Brasil está muito alto, mas em áreas específicas que exigem ali habilidades, existem vagas não preenchidas. Tudo isso foi levado ao governo brasileiro através de informações do próprio Departamento de Estado norte-americano. Então a situação é essa, é uma relação entre países e não entre presidentes e entre governos. E além disso, Edgar, a inegável discussão aqui, o debate sobre
a indicação do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A indicação aí é de que isso não adianta muito, não. É mais uma questão de Estado do que de relação pessoal. Sim, Zé, você tocou no ponto que enquanto você falava, eu estava pensando nisso, porque é um governo que se pauta aí, né? Pelo menos demonstra e publiciza isso de uma forma que, olha, eu tenho relação direta com o presidente Donald Trump, ou eu acho que eu tenho relação direta com o presidente Donald Trump, então eu estou habilitado a ser o embaixador do Brasil, né? Quer dizer, o Bolsonaro, tenho simpatia, fui recebido no Salão Oval da Casa Branca, tenho simpatia, nos identificamos enquanto pessoas do mesmo espectro político, então logo me sinto autorizado a dizer, a pleitear esta posição, né, entre os países ricos, como você colocou, né, do Brasil ser um país pequeno entre os ricos ou um país grande entre os pobres ali, né, se continuasse na OMC. Existe mesmo essa confusão, né, da questão personalíssima, né, que o governo procura imprimir nas suas relações, mas ele não pode esquecer que tem sempre lá os tais controles, pesos e contrapesos, né, de regulação que passam, né, a realmente sacramentar decisões. Não é uma vontade própria que vai decidir os rumos de uma nação, né, e sim o que os seus âmbitos respectivos e legítimos decidirem que vai ser o caminho do país. Aí estou me referindo à Câmara, Senado, Congresso, enfim. Mas reformas estão sendo feitas, né? A reforma da Previdência, a melhoria do ambiente de negócios, o governo está desburocratizando, abrindo, né? Dando sinais claros de que pretende mesmo impor a regra de mercado. A Romênia, tudo bem, tem dados ali que são melhores do que o Brasil. O que não está descendo mesmo é a história da Argentina, porque é o parceiro preferencial dos Estados Unidos aqui, não há dúvida, isso é histórico, isso não é recente, né? Isso desde lá de 64, a Argentina sempre foi o parceiro prioritário, né? O parceiro preferencial dos Estados Unidos aqui na região. E o presidente Jair Bolsonaro queria inverter essa lógica. E tem argumentos, ou o Departamento de Estado norte-americano não está sendo informado, ou existe alguma coisa que a gente não sabe. Mas em todos os dados, o Brasil está ali igual, mas a indicação de que o Brasil está em melhores condições de negócio do que a Argentina nesse momento. Valeu, Trindade, obrigado pelo papo, pelas informações, bom trabalho aí em Brasília. Qualquer novidade, meu camaradinha, só chamar, hein? Muito bem, obrigado, bom dia a todos. Valeu.